Eu sou o professor Domingos Martins, coordenador do projeto Visão Acadêmica. Visão Acadêmica é um projeto que congrega jovens docentes e visa partilhar conhecimento através das plataformas digitais, abordando temas transversais e atuais ligados às ciências econômicas, relações internacionais, direito e história. Nesta primeira edição, vamos fazer uma narrativa sobre Antônio Agostinho Neto. Honra ao povo angolano. Glória eterna aos nossos heróis. A luta continua. A vitória é eterna. A vitória é eterna. Antônio Agostinho Neto, de Tinhambundo, nasceu no dia 17 de setembro de 1922. Filho de um pastor metodista, Agostinho Pedro Neto, e de uma professora de instrução primária, Maria da Silva Neto. Os primeiros tempos da sua formação foram bastante irregulares, pois a inegável capacidade que demonstrou para o estudo não foi devidamente estimulada pelos pais. Feita a sua instrução primária na sua aldeia natal, acabou por se arrastar no Liceu Salvador Correia. Num curso de duração de 7 anos, Agostinho Neto durou 10 anos. Por quê? Porque os pais capricharam em que acompanhasse a par e passo o seu irmão mais velho, Pedro, na qual Pedro não tinha idêntico aproveitamento. Deste modo, sempre que Pedro reprovasse no ano, Agostinho Neto suspendia a preparação e esperava por ele. Assim se explica, tendo se matriculado no Liceu Salvador Correia, no dia 14 de fevereiro de 1934, viria a concluir em janeiro de 1944, por este facto que eu apontei anteriormente. A inteligência precoce que Neto demonstrou ao longo do Liceu Salvador Correia seria de esperar tão logo terminasse a formação. Além do mais, com alta classificação, Agostinho Neto beneficiasse de uma bolsa de estudo ao estudante com melhor aproveitamento. E Agostinho Neto era um forte candidato, mas como ele, rivalizava outro candidato de nome Antônio Pinheiro da Silva, de Cabinda. Mas havia particularidade entre os dois. Por um lado, Agostinho Neto era negro e protestante, ao passo que Antônio Pinheiro da Silva era mestiço e católico. Estes fatos foram determinantes para a atribuição da bolsa de estudo, ou seja, a raça e a religião foram determinantes para a atribuição da bolsa de estudo. Deste modo, gorada a possibilidade da bolsa de estudo, por este facto, a raça e a religião, com 22 anos feito, Agostinho Neto candidatou-se ao concurso público no setor administrativo, no Serviço de Higiene e Saúde de Angola. Trabalhou primeiramente em Malange e posteriormente na província do Bié. Este emprego que Agostinho Neto adquiriu foi no sentido de fazer alguma poupança para seguir o seu sonho, estudar na metrópole, visto que não havia universidade em Angola. Foi assim que, 3 anos depois, dada a poupança que Agostinho Neto conseguiu reunir, 3 anos depois, isto é, em 1947, Agostinho Neto seguiu para a metrópole, Portugal. Ingressou inicialmente na Universidade de Coimbra e posteriormente em Lisboa. Só 2 anos mais tarde é que, dado algum contato com seu pai, pastor, insetou aqui, conseguiu uma bolsa de estudo. Foi assim que, durante este período de formação, Agostinho Neto foi desenvolvendo intensa atividade política, isto é, na Casa dos Estudantes do Império, no Clube Marítimo Africano e no MUD Juvenil. E essa intensa atividade política que Agostinho Neto foi desenvolvendo estava a ser controlado por elementos da PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado. Esta PIDE controlava todas as ações dos nacionalistas, todas as ações dos estudantes. Foi assim que, dado a intensa atividade política que Agostinho Neto foi desenvolvendo, foi assim que no dia 23 de março verifica-se pela primeira vez a primeira detenção das 4 detenções que Agostinho Neto sofre. Isto no dia 23 de março, às 11h30. Período de prisão, 3 meses.
Crime de que era acusado? Pelo facto de ser portador de panfleto subversivo. Ou seja, após o término da Segunda Guerra Mundial, 7 anos depois, em 1952, estava a decorrer um grande evento mundial. As grandes potências mundiais estavam reunidas em Estocolmo, na Suíça, nomeadamente Estados Unidos da América, União da República Socialista Soviética, a China, Inglaterra e França. Neto, em companhia dos seus colegas, ia recolhendo assinatura para subscrever este grande evento internacional. Foi assim que Agostinho Neto, em companhia de seus colegas, ia recolhendo assinatura de residência em residência, quando na quarta assinatura bateu a porta de um determinado indivíduo. Este indivíduo, após deparar-se com Agostinho Neto e seus colegas, verificar o que deveria assinar, então fez um recuo, pediu a Agostinho Neto e aos seus colegas que entrassem na sua residência, disse: eu não posso assinar este documento porque estou de pijama. Acomodem-se, enquanto aguardem eu vou trocar de roupa para poder vir assinar este documento. No seu regresso, veio trajado de polícia, deu ordem de prisão. Esse indivíduo era segundo subchefe da polícia, chamado Germano Pires. Após a prisão de Agostinho Neto, na verdade, temos aqui um documento que dá autenticidade a este facto que eu relatei. E aqui temos a ordem de internamento na cadeia de Aljube, regime de isolamento, incomunicabilidade, ou seja, Agostinho Neto não podia trocar correspondência com qualquer entidade. Cidadão nacional, estudante, 29 anos de idade, conforme disse anteriormente, filho de Agostinho Pedro Neto e Maria da Silva Neto. Aqui está o documento que dá autenticidade, que dá vazão a esta prisão de Agostinho Neto. Após a soltura de Agostinho Neto, 3 anos depois, Agostinho Neto continuou a desenvolver intensa atividade política. Foi assim que, em 1955, no dia 9 de fevereiro, às 6 horas, Agostinho Neto foi preso pela segunda vez. Período de prisão. O período de prisão aqui já foi um bocadinho mais extenso. 25 meses. Crime de que era acusado. Dado a intensa atividade política que Agostinho Neto foi desenvolvendo no MUD juvenil, estava a decorrer, naquela altura, a 5ª Assembleia de Delegados do Movimento de Unidade Democrática Juvenil. Agostinho Neto, ao participar nesta atividade, sem autorização do regime fascista, Agostinho Neto foi preso pela segunda vez. E os participantes deste evento, cerca de 6 dezenas de intelectuais franceses que participaram neste evento, reivindicaram a prisão arbitrária de Agostinho Neto através da imprensa internacional. Foi assim que no dia 7 de junho de 1956, o jornal Portugal Democrático, editado no Brasil, deu ênfase aos poemas de Agostinho Neto na sua primeira página e dizer que o período de prisão de Agostinho Neto foi o período áureo de Agostinho Neto de composição de vários poemas. Vamos fazer citação aqui de Renúncia Impossível, um dos poemas emblemáticos de Agostinho Neto, Noite de Cárcere e Um Buquê de Rosas para Ti. Um buquê de rosas para ti, mulher, para relembrar as coisas boas que eu vivi contigo. Aquele primeiro beijo, jovem atrevido, no cantinho daquele jardim. Um buquê de rosas para ti, amor, para agradecer tudo de bom que eu vivi contigo. E dizer aqui que este poema, Um Buquê de Rosa para Ti, foi interpretado lindamente por Matias Damasio, conforme podem verificar aqui um trecho desta composição belíssima de Matias Damasio. O primeiro poema que declamei para ti, fingindo ser este poema, Um Buquê de Rosa para Ti, foi um poema que Agostinho Neto escreveu na altura em que Maria Eugênia Neto celebra o seu aniversário. Como Agostinho Neto estava encarcerado,
pelo facto de não poder oferecer a rosa, Agostinho Neto compôs este poema, Um Buquê de Rosa para Ti, dedicado à sua digníssima esposa Maria Eugênia Neto. Dizer aqui, abrir um parênteses, na altura, Agostinho Neto era um potencial candidato à conquista do coração de Maria Eugênia Neto. E neste período, dadas as correspondências e dado o ciclo restrito que a polícia investigava as visitas de Agostinho Neto, então, os elos de ligação de Agostinho Neto com a sua família era Maria Eugênia Neto e o seu primo, que trocavam correspondência com seus familiares em Luanda. As condições de extrema dureza eram atenuadas pelas cartas constantes de Maria Eugênia Neto. Conforme disse, as correspondências eram frequentes e uma das formas que Agostinho Neto encarou para diminuir a pressão durante as visitas, como nenhum elo de afinidade os ligava naquela altura, Agostinho Neto preferiu identificá-la como sua noiva. Foi assim que, por ironia do destino, a PIDE apadrinhou este casamento. Ou seja, era importante ter uma identificação porque, por um lado, Agostinho Neto, negro, estudante da ex-colônia. Por outro lado, tínhamos uma senhora branca, Maria Eugênia Neto. Então, para atenuar as investigações, Agostinho Neto identificou sua noiva. Foi assim que, dado a dimensão política que Agostinho Neto começou a granjear, no dia 12 de junho de 1957, Agostinho Neto foi considerado prisioneiro político do ano pela Amnistia Internacional. Ou seja, o mundo começou a tomar conhecimento da dimensão política do estudante de medicina que, em várias circunstâncias, foi preso de forma arbitrária. E dizer que, durante este período, no dia 10 de dezembro de 1956, em Luanda, coincidentemente, estava a ser fundado o MPLA e foi a primeira audiência de julgamento de Antônio Agostinho Neto. E esse processo foi um processo bastante imediato. É um processo com 22 volumes e, olhem aqui por paradoxo, havia 17 testemunhas de acusação e 300 testemunhas de defesa. Podemos verificar aqui, na verdade, onde é que estava a verdade. Por um lado, estes 17 testemunhas de acusação eram maioritariamente elementos da PIDE, ao passo que as 300 testemunhas de defesa eram amigos e contemporâneos de Agostinho Neto que, na verdade, estavam aí para dar vazão àquilo que é a arbitrariedade da prisão de Agostinho Neto. Naquele período, conforme disse, o elo de ligação era Maria Eugênia Neto e o seu primo, que era estudante de engenharia em Portugal. Foi assim que, neste período, mãe de Agostinho Neto, corajosamente, endereçou uma carta às autoridades coloniais portuguesas para a libertação do seu filho. E podemos verificar aqui na carta, várias pessoas contemporâneas de Agostinho Neto subscreveram esta carta. E podemos verificar essa carta é datada de 13 de abril de 1957, no período que Agostinho Neto estava preso. Podemos verificar aqui na carta, a primeira pessoa que subscreveu a carta foi a mãe de Agostinho Neto, segundo foi o seu irmão, Agostinho Pedro Neto, e outras figuras como Leopoldino Rodrigues Paz Leite. Várias figuras subscreveram esta carta para a libertação de Agostinho Neto. E conforme sabeis, as prisões foram de forma arbitrária. E também esta carta aqui, datada de 26 de novembro de 1955, a mãe de Agostinho Neto, com bastante audácia, escreve para o seu filho e dizer que as cartas eram sigilosamente recebidas pelas autoridades coloniais portuguesas e as cartas, se tivessem um teor revolucionário, se tivesse um teor que manchasse as autoridades coloniais portuguesas, essa carta não chegava. Vou citar aqui o primeiro parágrafo da carta. Querido filho, já lhe escrevi na semana passada, mandei um cheque a Maria Eugênia Neto e ainda não obtive resposta. Dizer o quê? As correspondências levavam muito tempo. Um dos elos de ligação era esperar um momento em que tivesse um nacionalista
a ir para Portugal ou através do Clube Marítimo Africano e enviar essa carta de forma sigilosa para que chegasse ao destinatário. Foi assim que, após esse período de prisões, em 1952, 55 e em 58, após esse período longo de várias interrupções devido às prisões arbitrárias, Agostinho Neto contraiu matrimônio no dia 27 de outubro de 1958. Concluiu 2 factos importantes. Primeiro, conclusão da licenciatura em medicina. Segundo, contraiu matrimônio com Maria Eugênia Neto. E dizer que um dos seus padrinhos foi o senhor Lúcio Lara. Após contrair matrimônio, em 1958, 2 anos depois, conclusão da licenciatura, Agostinho Neto, em 1960, regressa para Luanda, 2 anos depois. E aqui em Luanda, no exercício da sua profissão em Luanda, no dia 8 de junho, foi preso pela 3ª vez, isto em Luanda. Período de prisão, 15 meses. Qual foi o crime de que foi acusado? Crime contra a segurança exterior do Estado. Circunstância de detenção. Neto, em companhia, no seu consultório, o subdiretor-geral da PIDE invadiu o seu consultório e deu ordem de prisão. Dizer que o doente, após a entrada do subdiretor-geral da PIDE, ficou praticamente espantado, foi revistado o doente e esta prisão de Agostinho Neto, a mulher aqui em Luanda manifestou e dizer que a população de Angola, sobretudo na sua região natal e Colibengo, manifestaram diante da administração. E as autoridades coloniais portuguesas, sem peso, sem medida, reprimiram violentamente a população, deixando um balanço de 30 mortos e mais de 200 feridos. Este facto, esta prisão de Agostinho Neto, criou uma confusão aqui em Luanda e as autoridades, depois de um período de interrogatório de Agostinho Neto, e dizer que também neste mesmo período o padre Joaquim Pinto de Andrade foi preso. Por um lado, Agostinho Neto, no exercício da sua profissão, foi preso. E o padre Joaquim Pinto de Andrade também foi preso nesse período. Então, houve uma onda de manifestação em Luanda. E as autoridades coloniais portuguesas acharam prudente retirar Agostinho Neto de Luanda e o padre Joaquim Pinto de Andrade, porque estavam a criar uma onda de manifestação. Foi assim que, após um curto período de interrogatório, Agostinho Neto e Joaquim Pinto de Andrade, Agostinho Neto foi deportado inicialmente para Portugal, ficou um período sob prisão domiciliar na cadeia de... Após um curto período de prisão em Portugal, foi deportado para Cabo Verde. E o padre Joaquim Pinto de Andrade chegou também em Portugal, um período de prisão, e foi deportado para São Tomé e Príncipe. Dizer que em Cabo Verde, Agostinho Neto foi desenvolvendo a sua atividade como médico, com a sua família, e nesta altura a Maria Eugênia Neto com o seu primeiro filho, Mário, e neste período de cadeia, vou abrir aqui um parênteses, dizer que também temos aqui um documento que dá autenticidade à prisão de Agostinho Neto em Aljube, em Portugal, e posteriormente em Cabo Verde. Dizer que após a prisão de Agostinho Neto, Portugal, Cabo Verde foi exercendo a sua atividade longe de Angola, e no exercício da sua atividade surge o segundo período de gestação de Maria Eugênia Neto, neste caso, gestação de Irene Neto. E nessa gestação de Maria Eugênia Neto, como não havia condições em Cabo Verde, as autoridades coloniais enviaram a Maria Eugênia Neto para Portugal, na metrópole, no sentido de realizar o seu parto. E, após o parto, ela regressa para Cabo Verde. E em Cabo Verde, no exercício da sua profissão, quando a Maria Eugênia Neto chega a Cabo Verde, trouxe consigo uma fotografia. Esta fotografia, no exercício da sua profissão, Agostinho Neto foi fazendo propaganda política com esta fotografia. Esta fotografia, e vou relatar aqui na descrição das autoridades, esta fotografia é bastante emblemática.
No dia 26 de setembro foi preso. Período de prisão, 9 meses. Crime de que era acusado. Segundo as autoridades coloniais portuguesas, a informação que foi espalhada foi o seguinte. O chefe da PID, numa informação para o governador datada de 26 de setembro, eis o que ele diz. Parece que a mulher do Dr. Antônio Agostinho Neto, Maria Eugênia Neto, que recentemente regressou da metrópole, trouxe para esta cidade uma fotografia onde se vê a figura, a cabeça de um preto espetada num pau. Isso aqui consta no relatório que as autoridades coloniais fizeram no seu relatório. Mulher do Dr. Antônio Agostinho Neto, Maria Eugênia Neto, que recentemente regressou da metrópole, trouxe para esta cidade uma fotografia onde se vê um grupo de militares europeus com a cabeça de um preto espetada num pau. E essa fotografia encontra-se em várias bibliografias que falam, que abordam sobre o nacionalismo angolano. E quem detectou isso? Havia um elemento infiltrado da PID que ia acompanhando o Dr. Antônio Agostinho Neto. Como Agostinho Neto fazia propaganda política desta fotografia, então este indivíduo leva esta informação e deu-se ordem de prisão de Agostinho Neto. Esta prisão de Agostinho Neto, um indivíduo que lutava por uma causa em prol da independência de Angola, apesar da repressão, apesar da vigilância, Agostinho Neto foi desenvolvendo sempre a intensa atividade política. Tem aqui o documento que também dá autenticidade a este facto. Após a prisão de Agostinho Neto em Cabo Verde, foi deportado novamente para Portugal. Em Portugal ficou sob vigilância restrita. Essa vigilância restrita foi um período em que aqui Agostinho Neto, pertencendo ao Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, insetou contato com as autoridades portuguesas, ou seja, o regime oposicionista em Portugal, o Partido Comunista Português, estabeleceu contato com o MPLA no sentido de incitar uma fuga. E isto ocorreu após contato com o regime oposicionista ao regime colonial português, Partido Comunista Português. Arranjaram um indivíduo, este indivíduo do Partido Comunista Português, comprou um iate privado, comprou mantimento. Após uma onda de estabelecimento de promenor da fuga, isto aconteceu no dia 30 de junho de 1962. Isso em Portugal, após distração da vigilância restrita que era submetido, Agostinho Neto, através do MPLA, estabelecendo contato com o Partido Comunista Português, incitou uma fuga. Esta fuga acontece no dia 30 de junho de 1962. Eu vou fazer aqui uma síntese. Agostinho Neto sai da sua casa sob vigilância, vai para uma casa longe de Portugal, longe de Lisboa, vai para uma casa da mãe de Maria Eugênia Neto, onde estabeleceu-se o pormenor da fuga. Após o iate privado estar preparado, algum mantimento para suportar a fuga, isto ocorreu e estabeleceu-se também contato. O Partido Comunista Português estabeleceu contato com o partido que estava em Marrocos, naquela altura, que estava a liderar a presidência do Marrocos, Partido Istigal, estabeleceu-se contato para recepcionar Agostinho Neto. E isto ocorreu da seguinte forma. Agostinho Neto, com a sua esposa e os seus dois filhos, Mário, seu filho mais velho, e Irene, ao colo, com elementos do Partido Comunista Português. Isto ocorreu da seguinte forma. Agostinho Neto, o percurso foi de Lisboa para Marrocos. O percurso começou no dia 30 de junho de 1962. Este percurso ocorreu, conforme podem verificar aí nas imagens, fez uma paragem em Sagres para, dada a sua veia poética, encontrou uma paisagem, então foi um momento também de apreciar a paisagem e fazer composição de algum poema. Depois desta paragem em Sagres, houve as pessoas que compunham esta embarcação alimentaram-se. Após esse período
Durante o trajeto houve uma pequena turbulação nessa embarcação. Foi assim que a Maria Eugênia Neto, com aquele medo, pediu para o indivíduo que estava a comandar a embarcação para regressar, para fazer uma paragem na Espanha. Mas em Espanha havia também um outro regime de Franco que era bastante opositor, que era bastante ditador. Então, foi assim que o elemento do Partido Comunista Português levou avante este percurso e chegaram até Marrocos, onde Marrocos encontrava-se a irmã de Agostinho Neto. Agostinho Neto deixou a sua esposa e os seus filhos na sua irmã e continuou o percurso até com Leopoldville. Dizer aqui que a atividade diplomática de Neto, após tornar-se presidente, foi bastante intensa, e essa atividade diplomática visava um objetivo maior, a independência de Angola. Foi assim que, em 1970, acontece dois factos muito importantes na Itália. Primeiro, estava a decorrer a segunda Conferência de Roma de Solidariedade com os povos das colônias portuguesas, que decorreu de 27 a 29 de junho de 1970. Após o término dessa conferência, Agostinho Neto foi recebido em audiência no dia 1 de junho de 1970 pelo Papa Paulo VI. Dizer que Agostinho Neto estava a representar o Movimento Popular de Libertação de Angola, outros líderes das colônias portuguesas, nomeadamente Amílcar Cabral, representando o PIGC, Partido de Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, e Marcelino dos Santos, representando a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. Esses três líderes das ex-colônias portuguesas foram recebidos em audiência pelo Papa Paulo VI. O que ocorreu? As autoridades coloniais portuguesas, por esta audiência que o Papa concedeu a Agostinho Neto, Amílcar Cabral e Marcelino dos Santos, as autoridades coloniais portuguesas, por mais incrível que pareça, trataram os líderes das ex-colônias que lutavam por uma causa independência de terroristas. Ou seja, as autoridades coloniais portuguesas, em 1970, abalou bastante e isso foi a capa do jornal da imprensa portuguesa. Ou seja, começaram a perder a direção, porque, na verdade, o mundo estava a tomar conhecimento das arbitrariedades, das injustiças que ocorria nas ex-colônias portuguesas. Foi assim que as coisas começaram a se abrir, foi assim que Agostinho Neto assinou vários acordos. Após o 25 de abril em Portugal, em 1974, este golpe de Estado em Portugal começou a criar algumas aberturas. Foi assim que no dia 21 de outubro de 1974, às 11 horas, os movimentos de libertação de Angola, nomeadamente Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, União para a Independência de Angola e Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, assinaram um acordo de trégua de Lunha-Mens. Ou seja, o MPLA foi o último movimento a assinar acordo de trégua de Lunha-Mens. Acordo de trégua visava a cessação das hostilidades, ou seja, foi aquele período que estabeleceu o fim do calar das armas entre os três movimentos e o regime colonial português. Foi assim que, após vários acordos, surge o acordo emblemático, o entendimento alcançado em Mombasa, sob o auspício do presidente Jomo Kenyatta, criou uma plataforma de entendimento entre o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, FNLA e UNITA, criaram condições necessárias para o estabelecimento de uma plataforma de princípio comum para o quadro negocial. Este acordo é o acordo emblemático, Acordo de Alvor. O Acordo de Alvor foi um acordo que ocorreu em Portugal entre os três movimentos de libertação de Angola, nomeadamente Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, e União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, com as autoridades coloniais portuguesas. Isso ocorreu em Portugal no dia 10 a 15 de janeiro de 1975,
criou-se uma plataforma de entendimento entre os três movimentos, em que este acordo de Avor visava a criação de um movimento de transição entre os três movimentos para posteriormente a proclamação da independência de Angola. Foi assim que, após a assinatura desse acordo de Avor, os movimentos começaram a chegar em Luanda, ou seja, Agostinho Neto chega no dia 4 de fevereiro de 1975 em Luanda com esse trunfo na manga, o acordo de Avor. E neste dia, no dia 4 de fevereiro de 1975, chega de forma triunfal no aeroporto 4 de fevereiro. Estima-se na altura que mais de 100 mil pessoas ocorreram no aeroporto 4 de fevereiro, conforme espelha os documentos, conforme espelha as imagens. Ou seja, estamos aí a um passo da proclamação da independência de Angola e Agostinho Neto chega de forma triunfal no aeroporto 4 de fevereiro. Após esse período, o governo de transição, houve aquele episódio que os três movimentos digladiaram-se, MPLA manteve-se em Luanda, a UNITA foi para o sul, a FNLA foi para o norte de Angola. Então, depois daquele período de crispação entre os três movimentos, no dia 11 de fevereiro, no dia 11 de novembro de 1975, Agostinho Neto, às 0 horas, no Largo da Independência, proclama a independência de Angola. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Após a proclamação da independência de Angola, conforme puderam apreciar no vídeo, após esse período, proclamação da independência de Angola em 75, 4 anos depois, após vários períodos de dirigir o país, 4 anos depois, Agostinho Neto, e neste período, antes da sua ida em Moscou, Agostinho Neto já doente, ou seja, parecia que estava-se a despedir do povo de Angola. Agostinho Neto percorre a província do Mochico, Bié, Quando Cubano, Malange e Uís, como a despedir-se do povo. Ou seja, já doente, antes de ir para Moscou, Agostinho Neto fez visita a essas províncias. Foi assim que no dia 10 de setembro de 1979, morre numa mesa de operação no principal hospital de Moscou. Foi assim a vida de um homem do tamanho deste filho de África, não se conta numa noite. Ficou muito por se falar, muito novo por se dizer, mas este é o pequeno contributo que a visão acadêmica tem daquele que foi o líder mortal, o poeta maior da nação angolana. Tudo mabanza, o neto papa o ele. Tu kakabinda kunene, tu banza papa, tu dile neto ele. Oh. Kedika papa nge utukala, nge ututanina, utusongela lenzola esalu, yedipandu tubakila, muzi Angola neto. Basi makumatanu isambanu kamwenere, mokuma kia lukulukulu Angola. Diata pimpa, diata mwini eluzingulu andi mufuta futa unuele neto wele konda kanina neto tusele ngwa ikiadi matanga ediluketo nge
Mansanga edilu keto mungeye neto